Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje você está com a gente acompanhando o Entre Mulheres Talking 2025, que acontece no Shopping Santa Úrsula. E eu sou a Heloísa Pedrosa, que estou à frente desse projeto, com a organização do próprio Shopping Santa Úrsula, da Secretaria da Cultura e Turismo. E a gente trouxe para o Mês da Mulher, e aqui, pela segunda data, vamos fazer mais assuntos tematizando esse universo incrível desse grupo, né, de pessoas e seres humanos que se chamam mulheres, né? E a gente tem que falar para elas. Elas estão aqui hoje de plateia, porque nós estamos no espaço da Sala Clara Kauchik, do Shopping Santa Úrsula, e eu quero convidar para você nos acompanhar nesse papo, nesse talking, conhecendo, então, as nossas convidadas. Vou convidar para vir até aqui, por gentileza, a Isis Michelin, que é pesquisadora de economia social da LEPS USP. Pode passar, Isis, tá boa? Seja bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente já testa o microfone, tá? Vou convidar também ela, que é a Júlia de Stephanie Cassiano, oncologista e que tem, acima de tudo, uma plataforma que tem falado da temática dos 60 mais, 50 mais, que é a plataforma Bem Te Quero Mais. Júlia, por favor, seja bem-vinda. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui hoje conosco, né? Todas as mulheres que fizeram parte, né, da escolha de vocês, né? Eu acho que quando a gente escolhe algo que a gente quer viver, a gente se encoraja, se organiza e vem para fazer parte, né? Então eu quero agradecer. Sei que algumas já estão acompanhando desde o evento da semana passada, né, do Networking Feminino, e sei que algumas queriam muito estar aqui, né? No dia 10, né, Nazaré? Né, Aline? E aí a gente sabe que algumas coisas acontecem, e por isso quero honrar vocês que estão fazendo essa plateia, e que sem vocês não teria por que a gente estar com essas convidadas maravilhosas, que é para a gente até tematizar o assunto. Bom, vou sentar. Aí agora você quer acertar, né? Isis Michelin é uma pesquisadora formada em economia pela USP de Ribeirão Preto e atualmente mestranda na mesma instituição. Atua como pesquisadora no Laboratório de Estudos e Pesquisa em Economia Social, que chama LEPS, é isso? USP, né? Com foco na área de microeconomia aplicada. Possui pesquisas nas áreas de economia de gênero, mercado de trabalho e educação. Seja bem-vinda. Obrigada, Heloísa. Muito prazer estar aqui. Agradecer o convite e agradecer também a professora Elaine Pazelo, que é a minha... A nossa intermediadora. Nossa intermediadora, minha orientadora, e que me convidou para estar aqui no lugar dela. Então, venho representando-a. Mas se você vem representando, é porque você traz uma pesquisa da temática que a gente vai trabalhar hoje. Com certeza. Universo feminino, não é mesmo? Uhum. Então, ótimo. Bom, a Júlia de Stephanie Cassiano, para muitos já é uma pessoa conhecida, né? Bastante aqui por Ribeirão Preto, tem um espaço maravilhoso ali onde é o supermercado, o nome que agora me fugiu, é o Pague Menos agora, que era o Alma Júlia, né, ali na Fiusa. Bom, ela é médica oncologista clínica pelo ICESP USP São Paulo, cofundadora da Bem Te Quero Mais, que é a plataforma que transforma a longevidade conectando pessoas a um futuro mais saudável, ativo e seguro. Eles unem saúde, bem-estar, cultura e lazer, socialização e segurança para garantir mais autonomia e qualidade de vida. Através do mapa da longevidade, oferecem um planejamento inteligente e personalizado para quem quer cuidar da saúde, fortalecer conexões e viver novas experiências. Através da plataforma, profissionais e empresas também encontram um espaço estratégico para expandir seus serviços e impactar mais pessoas. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada, Heloísa. Obrigada, pessoal. Agradeço o convite e todas vocês estarem aqui hoje para a gente trocar bastante informação. Quero agradecer, em primeiro lugar, os nossos patrocinadores que fazem com que a gente tenha nesse espaço as condições para fazer um evento incrível, né? O segundo do nosso cronograma, 10, 17, 24 e 31. Já reservem as outras segundas-feiras, hein, gente? Quero agradecer aos nossos patrocinadores, em primeiro lugar, ao Shopping Santa Úrsula, que é o meu parceiro do coração, né? Depois vocês vão olhar para o outro lado da rua, gente, ó, do outro lado ali tem o estúdio, que é o Heloísa Pedrosa, que é onde é o estúdio audiovisual, né? Que acontece as gravações de podcast, programa. Então,
O Shopping Santa Úrsula tem sido um parceiro e tanto, né, para a gente viver aí projetos grandiosos, e por isso quero agradecer, como sempre, e principalmente a Juliana Gasparini, que cuida aí do marketing, e quando tem que fazer uma briga pelo projeto, é ela, né, que entra lá na briga. Mas não tem dado briga não, né, Ju? Tem dado certo, que bom. Agradecer à Secretaria da Cultura e Turismo, né, por justamente ser aqui o espaço cedido, a Sala Clara Kauchik, que serve para que a gente viva os outros 2 eventos também da data, 17, 24 e 31, tá bom? Vai ser aqui nesse espaço. Agradecer os nossos patrocinadores, Colégio Novo. É muito importante que a gente chame a atenção para essa chegada de um projeto de educação bilíngue, né, e que promete realmente trazer para os nossos filhos, sobrinhos, né, as crianças, né, um novo diferencial em educação. Nós temos a Corpicia, que é um espaço que está se colocando aqui para Ribeirão Preto, que vai ser uma escola, um instituto de educação na área da beleza. Já guardem o nome, em breve, inauguração, Corpicia. Temos a Dri Savenhago, que faz as essências olfativas e que, em especial hoje, né, pediu licença para não estar presente, porque ela está tirando os pontos. Quem acompanha a Dri sabe que ela teve uma cirurgia, né, na mão, no pulso. Então, hoje ela tirou os pontos, ficou fragilizada, mas está de coração aqui com a gente. Tem lembrancinhas para quem já abriu a sacolinha e encontrou, né? Nós temos que agradecer a presença do patrocínio Sicoob, Cooperac, que é um banco forte que também traz aqui para todos vocês que empreendem ou para quem procura uma conta diferenciada, como o CPF ou CNPJ, o Sicoob Cooperac já se coloca à disposição. Falar pela KM by Carla Morandi, é marca de roupa, né, que já está com a gente aí firme e forte. Quem está me acompanhando no Instagram já anda me vendo com os looks dela, são muito lindos. Fernanda Barbosa, corretora, como sempre, maravilhosa, também aí na área de imóveis. A Maclausen, né, com esoterismo, pedras, cristais, né, como sempre, muito forte com a gente. Quero agradecer a Alessandra Costa, assessoria de eventos. Ale, cadê você? Vem aqui, porque a gente gosta de mostrar você. Não pode ficar nos bastidores. Alessandra Costa, assessoria de eventos. Quero que vocês a conheçam e saibam que é ela que entra em contato fazendo as confirmações, né? Essa linda, está com uma equipe maravilhosa. Obrigada mais uma vez. Temos que agradecer os nossos parceiros do Shopping Santa Úrsula, que vocês já fizeram uma experiência incrível aqui e que estão aqui à disposição para convidá-los para conhecer, né? Nós temos o Yex Boliche, que trouxe para a gente aperitivos, a água saborizada. Tem o boliche aqui no primeiro piso, gente, espaço maravilhoso. O querido Denis aí acompanhando todos os dias com um primor incrível, né, gerenciando a casa. E hoje tem sorteio de 1 hora de boliche, hein, gente? Olha que legal, né? Temos também como parceiro o Outback, né, que também nos trouxe na experiência, né, o chá, alguns petiscos, e nos convida para que a gente possa fazer uma parada no Outback, que a gente vai marcar em breve, porque a gente acabou descobrindo que, pelo horário que a gente termina, a gente não consegue aproveitar, né, o momento Outback, que é até às 10. O IEX é até às 11, né, Denis? Tem esse diferencial, vale a pena a gente fazer a fala, né? Quero agradecer a Maltesa, que está ali com a Letícia. Letícia incrível, trazendo para vocês. E vamos lembrar, dia 25 de março, tem Maltesa inaugurando onde? Shopping Santa Úrsula, no térreo. Então, para quem gosta da cerveja artesanal, para quem respeita, inclusive, a história da Maltesa, os sabores que são incríveis, vai ficar aí com uma opção de lazer para esse shopping vertical que é apaixonante, que é o nosso Shopping Santa Úrsula. Né, Ju? É isso aí. Bom, então, vamos começar o nosso bate-papo. Quando o Tolkien para ser desenhado em outros temas, me veio uma conversa de um grupo de mulheres, que, aliás, a Sabrina Macário, né, conversa muito sobre a temática tanto da grana preta, como falou também referencialmente a questão da economia prateada. Quando ela me chamou a atenção, eu tinha que dividir os temas, eu falei, gente, vamos falar da economia prateada? Afinal de contas, como é que é esse cenário no Brasil, né? E, para a gente abrir, eu pensei nas meninas, quando foram convidadas, a Júlia, a Isis, para a gente começar a pensar esse cenário da economia prateada. Só que, antes da gente falar especificamente, eu quis trazer, pelo menos, uma informação a respeito da economia prateada. A gente tem, gente, no Brasil, o que eles chamam, né, os gringos chamam de silver
Silver Economy, né, que é a economia prateada, um segmento que envolve todos os produtos e serviços adquiridos pela população de pessoas com 50 anos ou mais. Vocês já viram que eu vim de prateado, né, para poder fazer menção à economia que é prateada. Mas vamos ao que interessa. Quando a gente fala de economia prateada, a gente está falando, é lógico, de um comportamento de compra, né? Mas por que esse comportamento de compra tanto interessa para quem aqui atualmente empreende, gente? Ó, o consumo de produtos e serviços por pessoas dessa faixa etária é responsável por movimentar, atenção, 2 trilhões de reais por ano no Brasil. De acordo com a consultoria Data 8, esse público responde por 23% do consumo de bens e serviços, com uma renda anual estimada em 940 bilhões de reais. Estão preparados para isso? A economia prateada, ela é a terceira maior atividade econômica do mundo. Tá? Nos Estados Unidos, ela está movimentando 7,1 trilhões anualmente, né? E eles trabalham com a população em volta de 52 a 70 anos, dizendo que eles passam, em média, 11 horas por semana no fluxo online. Então, também chamando a atenção para quem trabalha com o digital. E, por último, comentar aqui, ó. Entre 2012 e 2021, 12,2 milhões de brasileiros... 12,2 milhões de brasileiros ingressaram no grupo de pessoas com 60 anos ou mais. A expectativa é que esse crescimento seja ainda mais acelerado nos próximos anos, com o maior envelhecimento da população brasileira. Hoje, esse grupo soma mais de 37 milhões de pessoas. Mas, apesar do crescimento, essa população não tem sido atendida de forma satisfatória, né? Assim é dito uma marca do Sebrae. Ele afirma que a chamada economia prateada já movimenta 1,6 trilhão por ano, mas o valor poderia ser ainda maior se as empresas estivessem atentas para melhor oferecer serviços, bens e a própria comunicação com a economia prateada. E é assim que a gente começa. Agora, cansei de falar e abro para vocês. Meninas, o que falar sobre a chamada economia prateada com base no trabalho que cada uma de vocês efetua? Quer começar, Isis? Claro. Eu posso tentar trazer aqui um storytelling para vocês, que é como que eu comecei a estudar essa área de economia, principalmente mercado de trabalho feminino. Tudo começou assim, eu fazia um trabalho, que era um trabalho de extensão na universidade, e em um desses trabalhos, a gente encontrou um grupo de mulheres mais velhas e que elas não tinham nenhuma profissão, né? Assim, elas faziam pequenos bicos, né? E não tinham uma profissão enfim, regulamentada. Então, essas pessoas estavam desempregadas, elas precisavam se reinventar. E, a partir desse projeto de extensão ali na universidade, como era uma universidade de negócios, a gente pensou em desenvolver um negócio com elas. E a gente entregou ali uma nova profissão, elas viraram costureiras, elas abriram uma marca em conjunto. E a partir disso, eu percebi que talvez o empreendedorismo ele fosse uma face dessa renovação das mulheres que talvez antigamente ou no começo da sua vida elas não tiveram essa oportunidade de ter um emprego por diversos motivos que a gente já conhece aqui, né? Tiveram que ficar em casa, cuidar dos filhos. E a partir disso foi quando eu encontrei a minha orientadora e eu falei para ela que eu queria entender um pouco mais sobre esse mercado, né? Sobre empreendedorismo. E quando eu fui pesquisar sobre empreendedorismo, né, que a gente chama na economia essa parte de conta própria, né, então a mulher ela está por conta própria. A gente foi ver, através dos resultados das nossas pesquisas, que essa categoria de conta própria, ela... Agora, trazendo assim, né, só um recorte, quando a gente olhava especificamente para mulheres após a gravidez, né, vocês sabem que o período da gravidez ele é muito difícil, principalmente para engatar no mercado de trabalho. E a gente percebeu que
após a gravidez, mesmo em relação a mulheres que eram CLT, o retorno das mulheres que eram conta própria para o mercado de trabalho foi muito mais fácil. Então, elas se mantiveram no mercado de trabalho, elas tiveram essa flexibilidade de estar no mercado, e, enfim. E isso foi muito interessante. Então, a gente começou a analisar a partir desse viés. E depois de um tempo, né, já na minha monografia, junto com a professora Elaine, a gente percebeu também que, além do setor de trabalho, as mulheres com mais experiência, elas conseguiam retornar mais facilmente para o mercado de trabalho. E aqui eu não estou falando só experiência de mercado, mas experiência de vida, né? Se a gente falar de uma mulher ali de seus 18, 20 anos que foi mãe tão cedo, a dificuldade é mais difícil, né? Você não tem uma experiência de vida, você não tem essa trajetória que pode te fazer retornar para o mercado. Então, isso foi o começo do nosso entendimento de que a experiência de vida, não só a experiência do mercado de trabalho, ela é extremamente importante. Então, o nosso viés ali sempre foi nessa parte de o mercado de trabalho, né? E a gente consegue ver, então, que essas mulheres, e hoje em dia também, né, com o aumento do número de mulheres mais velhas, a gente vê esse retorno ao mercado de trabalho crescente, né? Então, a gente tem aí, nos últimos 10 anos, pouco menos, a gente tem um aumento de 20% de mulheres mais 60 retornando ao mercado de trabalho. Então, a gente tem um aumento do número de mulheres mais de 60 anos participando no mercado, né? Isso é muito interessante. Então, por esse viés de mercado de trabalho, isso também é muito interessante, porque a gente está falando não só de uma economia onde as mulheres são consumidoras, mas elas também são as empreendedoras, né? Elas são as mulheres e assim, realmente quando você pega os dados da PNAD, você vê que também a categoria de conta própria, ela é uma das categorias onde há mais mulheres acima dos 60 anos. Então, é super interessante. Acho que a Júlia pode falar um pouco mais, depois a gente... Então, é um dado que diz que mulheres acima de 60 anos estão aí, em maioria, trabalhando com o empreendedorismo. Exatamente. Trabalhar por conta própria. Exatamente. Olha aí, gente. Pega essa informação. Júlia, você. Eu vou trazer um ponto mais da visão da saúde e de uma empreendedora, né? Então, eu sou médica oncologista e tenho uma startup voltada justamente para as pessoas que querem envelhecer bem. A gente sabe que longevidade, essa palavra, o que ela significa? Assim, a gente está ouvindo cada vez mais, ainda bem, longevidade é um envelhecimento bem-sucedido. É a maturidade que está dando certo, né? A gente, muitas vezes, fala, não quero falar minha idade, não quero envelhecer, mas se a gente está envelhecendo é porque está dando certo. Agora, a gente tem que cuidar para a gente conseguir continuar com saúde, com energia, porque são novas experiências que vêm pela frente. Então, amadurecer não é ficar de lado, não ter mais um protagonismo, é isso que a gente tem que fazer com que o mundo enxergue também. Então, essa longevidade, ela é mais do que uma inversão da pirâmide etária. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso, né? A taxa de natalidade, os nascimentos, os bebês, essa taxa está reduzindo e as pessoas estão envelhecendo, então a pirâmide etária mudou. A base agora, os nascimentos é pequenininho e o topo é maior. Mas é muito mais do que uma inversão de um dado demográfico, é um estilo de vida. Então, longevidade é um estilo de vida. As pessoas mudam o modo como elas consomem e o modo como elas interagem uma com a outra. Eu vou pedir para vocês imaginarem as avós de vocês. E vocês imaginarem a sua amiga que é avó. Não é muito diferente? A avó, as nossas avós, gerações, bisavós, né? As gerações, e a avó de hoje em dia é muito diferente. Então, é essa mudança. As pessoas estão querendo se cuidar mais,
Nem todo mundo está, mas grande parte quer se cuidar mais, só que não encontra uma aceitação, uma normalidade de poder ser o que ela quiser, vestir a roupa que ela quer, não ter aquela roupa de vovozinha e não ter aquela roupa de uma menina. Ela quer ter uma roupa elegante, sexy, ou até mesmo do jeitinho que ela quiser, irreverente. Então, tem um dado que a cada 10 pessoas, 55, 60 a mais, 4 a 6 em cada 10 não encontra esse olhar para as suas necessidades. Então, esse público não é ouvido. A maioria das empresas, ela se focam, por exemplo, na geração Z, que está vindo agora. Então, os jovens, os adultos mais jovens, só que o poder aquisitivo está nas mãos desse mercado da longevidade, da maturidade, que não encontra um olhar para ele, para as necessidades dele. E não é, o que eu quero dizer, essa necessidade, não é assim, vamos fazer um grupo 60 mais, vamos fazer uma inclusão. Não, a gente quer agregar, a gente quer que todos vivam a intergeracionalidade. Então, alguém de 25 anos correndo uma meia maratona com alguém de 70. É isso que a gente quer, é a intergeracionalidade. Então, um olhar personalizado, específico para essa pessoa que quer curtir a vida, aproveitar a vida, trabalhar, ser visto e ouvido, porque realmente tem uma experiência que merece ser ouvida. Então, esse olhar que a gente tem que buscar. As empresas que estão fazendo isso, elas estão assim com bônus na frente, porque a maioria não está. É engraçado que quando eu falo dessa temática da economia prateada, e eu começo a pensar em marketing, né, gente? Porque é a minha área, eu estou com a TV, tenho o podcast, a gente fica no meio, né? E uma das coisas que eu comecei a perceber é que a gente tem em comum, né, depois dos 50 anos, uma mudança com o jeito de ver, enxergar, os nossos olhos. Então, assim, uma das primeiras coisas, gente, não adianta letrinha, nós precisamos usar letra ou letrona. Se a gente já quiser comunicar, a gente já precisa se adaptar para outras possibilidades onde a gente se permita na comunicação. Então, já é a hora da gente entender isso. E a questão que vocês estão trazendo, que me chama muito também a atenção sobre a questão prateada, é que o etarismo é uma coisa que eu tenho assim, um irk danado, né? Então, já não é de hoje, eu sempre combati, né, falas etaristas, né? E uma delas é a mais comum, né? Nossa, então, Heloísa, quantos anos você tem? Não, se você não quiser, não fale a sua idade, né? E eu, ao contrário da minha mãe com 84, que adora falar em alto, eu até não faço essa bagunça toda, mas eu assim, não tenho nenhum problema, eu tenho 52 anos. Aí, na sequência, eu não sei por que a pessoa precisa remendar, né? Nossa, mas não parece. E aí que eu começo, né? Eu falo assim, então você tem que se atualizar, porque pessoas de 52 anos têm a minha cara. Né? Você nunca viu nenhuma pelada também ainda não? Cuidado, né? Assim, as pessoas continuam vivas. Com 60, agora há pouco tempo, gente, quem viu Cláudia Hanna? Viram a Cláudia Hanna, né, desfilando durante o período do Carnaval, né, na Avenida Paulista, dizendo, olha, eu tenho 62 anos, eu estou aqui, né? Eu sou longeva. Então, eu acredito que, Júlia, você falou uma coisa muito importante. As pessoas precisam ver as pessoas 50 a mais. E talvez a única coisa que a gente ainda não entendeu é que quem começa a se ver tem que ser o pessoal 50 a mais. Né? É a gente que tem que olhar e falar, qual é o problema de eu querer pôr essa roupa, de eu querer estar neste espaço, de eu comer isso, de eu beber aquilo, né? E essas são questões que a gente está conseguindo conversar aqui agora. E se falar do cenário feminino, eu não sei, mas eu estou sabendo que tem um monte de mulher que se separa, né, a partir dos 40, 50 anos. Então, quer dizer, sexualidade está aí, gente. São pessoas vivas e ativas. Como é que será que a gente está lidando com isso? Isis e Júlia, para vocês que estão tematizando, né, no dia a dia de vocês, a gente vai falar do preconceito daqui a pouco. Mas eu queria falar do auto-amor. O quanto faz diferença quando a gente está falando de autoestima para quem tem 50 a mais. Qual é a grande sacada? Porque a gente vive numa geração, a gente tem um comportamento de consumo de juventude. Então, parece que realmente a gente não se autoriza, né, a ter marcas,
né, para além daquilo que não nos passe dos 30 anos. Né? Então, eu combato tudo que marque, né, a minha aparência. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Como é que lida a galera que vocês convivem dos 50 a mais quando a temática é autoestima ou então baixa estima? Vou falar desse ponto de vista que eu tenho o privilégio de ver, que é na medicina e na parte de conexões, né? Eu também faço a parte do marketing da Bem Te Quero e eu sou médico oncologista. Então, eu atendo muitas mulheres que estão entrando na menopausa, por exemplo, que é um tópico tabu para muita gente. E não deveria, porque todas nós, se tudo der certo, mais uma vez, a gente vai passar pela menopausa. E há uma mudança neurológica, de neurotransmissores, de funcionamento cerebral na menopausa. Então, como essa mulher, se ela não tiver informações, se ela não for educada sobre o que é essa fase, como ela vai se preparar? Ela vai achar que ela está louca realmente, com fogachos. Ela vai achar que alguma coisa está acontecendo de errado com ela, porque ela não tem mais, mudou o desejo, a libido. Ela vai ter uma outra percepção do corpo dela. Então, antes poderia ser mais fácil fazer academia e conquistar músculos, agora parece que eu vou na academia e não consigo. Então, a memória também muda muito, a desatenção, tudo isso é uma mudança do estrogênio do corpo, que agora está muito baixo, porque os ovários pararam de produzir, e esse cérebro está aprendendo agora a funcionar de um outro mecanismo. Precisa também de médicos com maior educação nessa parte da menopausa e do atendimento à saúde da mulher, para que essas mulheres tenham autoestima. Então, a autoestima vem de se sentir pertencente, ou seja, todo mundo saber sobre isso, ser normalizado, porque é uma etapa, é uma fase da vida, é um cenário da vida que vai persistir, e elas poderem ter informações de qualidade de pessoas que estão lá para ajudá-las, não para julgá-las ou para falar, isso é mimimi, isso não é nada a ver, agora é assim, agora é ladeira abaixo. Eu ouço de colegas, eu ouço pacientes minhas que acompanham comigo falando que profissionais agora, menopausa, agora é só ladeira abaixo. Gente, como você fala isso para uma pessoa, né? Então, você tem que acolher, entender, informar, para ela se sentir pertencente, e aí ela vai conseguir, sim, construir o auto-amor. Então, a autoestima, o autocuidado, vem disso, de você, eu não sou um ET, eu não estou louca, isso está acontecendo. Mulheres, essa roda aqui para a gente trocar, isso é super importante. Então, vem daí. É daí que eu enxergo que vem a construção de uma autoestima. Júlia, você me deu um gancho perfeito para o que eu estava pensando em falar, que é uma roda de mulheres. Porque o que a gente vê hoje é uma situação da solidão da mulher 50 mais. A gente sabe que elas são as chefes de família. Hoje em dia, até hoje, as mulheres, por mais que a gente ache que são os homens são os provedores, isso também é uma coisa criada. As mulheres, em geral, são as chefes de família. E são as mulheres mais velhas que cuidam da casa. Elas cuidam dos filhos, dos netos. São elas que cuidam da família. Só que quem cuida delas? Quem que cuida da mulher que cuida de todo mundo? Né? E, além de prover com cuidado, ela também prove com a renda. E, por mais que a gente ache que não, elas também provem com a sua renda, com a pensão. Então, elas estão ali provendo tudo, mas pouco lhe é provido. E, quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem que pensar, então, num grupo. A gente tem que pensar em acolhimento, mas não acolhimento de outros grupos. Enfim, isso vai acontecer, mas é necessário que as mulheres se juntem. Entendeu? A gente não pode depender de homem, entendeu? Tem que estar com a nossa galera, com mulheres que vão estar ali para a gente, entendeu? Se cercar de pessoas importantes na nossa vida. Eu acho que esse é o primeiro passo da autoaceitação, né? Então, você se cercar de pessoas que vão estar ali promovendo o bem-estar. E a segunda coisa, agora voltando para essa parte do mercado,
Eu acho muito interessante, enfim, adorei toda a ideia da Júlia, né, do projeto dela, porque hoje em dia o mercado ele é voltado para vender uma longevidade fake, uma longevidade que não existe. Ela é voltada para que você consuma coisas que não vão te fazer você se aceitar como uma mulher mais velha, e sim como se você tivesse que correr atrás de uma juventude que não é o ideal, né? Assim, o ideal é você ter experiências, entendeu? Mas eu sou uma mulher nova, mas eu espero que quando eu tiver com 50, 60 anos, meu maior sonho é poder parar e falar assim, cara, agora eu vou escrever um livro, agora eu vou, enfim, fazer coisas relevantes, porque eu vou ter experiência suficiente para poder passar para as outras pessoas. Então, assim, a gente precisa se despir dessas camadas de juventude que não existe, de longevidade que é falsa, que é falsamente vendida, e começar a olhar para essas iniciativas, como a da Júlia, que realmente trazem uma longevidade que é a que a gente quer, uma longevidade de saúde, de felicidade, né? Eu falo também assim que eu posso falar isso um pouco depois, né, quando a gente for falar nessa parte de etarismo, mas todo preconceito é burro. Todo preconceito é burro, porque você olha para aquela parcela da população e você acha que aquela parcela não existe. Mas quem é inteligente, quem não olha para aquela parcela como alguém que merece ser respeitado, que é um ser humano, que, como todos nós, você passa a vender mais, você vai se conectar com mais pessoas, ter mais experiências. Todo preconceito é burro, porque você está deixando de ver uma parcela da população que pode agregar demais para a sua vida, né? Eu sempre gosto de... Eu não sei, eu tenho mania, né, de analisar comportamento, né, e dizer que tudo tem um porquê e um para quê, né? Então, para que eles criaram nas mulheres tantos medos, né? A gente está numa época em que as mulheres elas vão, né, se deparando com a liberdade, que sempre foi, tá aí, a gente faz parte de, pelo menos desde a década de 50, né? A gente tem o direito a muitas coisas, mas o comportamento repressor e o próprio comportamento de julgamento das mulheres com as mulheres, né? Então, eu acredito que a gente está falando hoje sobre economia prateada é um salto em termos de comportamento fenomenal, porque a gente está falando de dinheiro. Eu tenho aí uma história como coach, e eu sempre fiz treinamento para homens e para mulheres, né? E a mesma pergunta, quando feita para homens, e a mesma pergunta, quando feita para mulheres, tinha uma resposta absolutamente diferente. E é a resposta que envolve dinheiro. Então, assim, era muito simples. A pergunta era, e aí, o que vocês fariam aí? O que está faltando na vida de vocês para tudo ficar melhor? Os homens, eles eram muito rápidos, sem pestanejar. Dinheiro. Para a vida ficar melhor, o que está faltando? Dinheiro. Quando a gente ia para os grupos de mulheres, o que está faltando? Aí, em maioria, não, está faltando nada, basta ter saúde. Eu ficava com uma cara de tonta, sabe? Tipo assim, mas que papo é esse, gente? Por que esse medo da mulher de falar de dinheiro? Né? Por que o tempo todo ela tem que pedir quase que desculpa por ela ser ambiciosa, e aí ela tem que falar ou em saúde ou em Deus? E eu não estou debatendo Deus, eu estou debatendo esse lugar de fala dessa mulher, esse comportamento da mulher que se coloca, então, talvez como uma vítima de algo que, em primeiro plano, começa na crença que é dela. Né? Se eu não posso falar que o que melhora a minha vida é dinheiro no bolso, qual é o pecado do dinheiro? Então, acho que a gente já está falando de uma palavra muito forte, economia. Nós estamos falando de pessoas que estão o quê? Consumindo e trabalhando, se movimentando com 50 a mais. E isso que é o que a gente quer falar aqui hoje. É falar não da invisibilidade, no sentido de que somos velhos ou jovens, mas é falar sobre um lugar de fala que o mundo está obrigatoriamente abrindo
para que a gente ocupe, né? Qualquer pessoa em escala de saúde está se tornando longeva. E o que a gente faz com a longevidade? Se esconde em casa? E aí, o que a gente faz? A gente se adapta? Júlia, você trouxe uma questão que eu quero que você me responda. O cérebro da mulher que entra em processo de menopausa, ele passa por transformações. E aí a gente está aprendendo de novo. Segundo reza a lenda, o ser humano é um ser extremamente magnífico. Ele tem um processo cognitivo, ele tem uma capacidade de regeneração muito forte. Isso é verdade ou é lenda? Isso é verdade, mas eu tenho algumas ressalvas, por isso que a informação é tão importante. Então, o cérebro da mulher e do homem são diferentes, a gente consegue enxergar isso, né? Só que estruturalmente e funcionalmente também. A mulher, ao longo da vida dela, os ciclos menstruais, a menopausa, uma gestação, uma amamentação, se forem acontecer, quantos estresses acontecem nesse cérebro, nessa vida, por altos e baixos de hormônio. Então, quando a menopausa chega, que é esse momento que os ovários param de produzir o estrógeno e essa mulher não vai ter mais ovulação e não vai mais ter esse potencial de gestar, o cérebro, essa capacidade reprodutiva da mulher ocupa um espaço muito grande no cérebro. Então, uma vez que isso não vai mais acontecer, esse espaço agora ele é pluripotencial. Então, o potencial de criatividade, o potencial de aprender algo novo, isso agora vai ganhar uma dimensão diferente. Mas, até ela ter essa informação, entender esse processo que está acontecendo, a baixa do hormônio causa impactos, não para todas, mas para grande parte das mulheres, muito sérios. Podem causar impactos sérios. Diminuição da atenção, diminuição da memória, essa parte da libido que eu falei. Então, ter informação de qualidade e um acompanhamento para essa fase pode, sim, fazer com que essa pessoa tenha uma vida com muita qualidade, com sintomas controlados e também com todo esse potencial agora de um cérebro ser um espaço só destinado à fase reprodutiva, que ela pode ser potencializada e explorada. Só que a gente não tem essa informação. E, ao mesmo tempo, a Isis falou algo, quem vai cuidar dessa mulher que cuida de todo mundo? Ela ainda nessa fase, não ter um acompanhamento correto nesse momento, com orientações, pode deixar essa mulher também vulnerável a doenças mentais e cognitivas, como o declínio cognitivo da doença de Alzheimer, por essas mudanças hormonais mesmo que ela sofreu durante a vida e agora está experimentando na menopausa. Então, é muito importante a informação chegar e profissionais se capacitarem para poder entregar para as mulheres essa informação. Isis, você que está lá no meio da economia, essa provocação que eu fiz sobre a mulher ter dificuldade de falar de dinheiro, você conviveu com mulheres lá. E aí, como é que está isso? Eu acho que hoje em dia a gente melhorou muito, claro. Mas eu estava contando para a Júlia ali no bastidor quantas professoras mulheres de economia tem no departamento da Universidade de São Paulo. Quero que você chute. Bom, de quantas pessoas? Só para me dar uma premissa. Pode colocar ali uns 30. De 30 pessoas? Mulheres? Talvez umas 5? 2. 2. Então, acho que a gente responde o problema do dinheiro, né? Porque, além de ser difícil, desse estigma, né, da matemática, né, de contas, de que a mulher não sabe fazer conta, ela é muito mais emocional. Além desse estigma que já separa as meninas na fase ali de procurar um trabalho, uma profissão, depois disso a gente ainda sofre esse preconceito de ter que se validar sempre. Então, é um processo muito longo. Então, toda mulher que vai falar sobre dinheiro, ela tem que ser 3 vezes mais capacitada que qualquer homem que esteja lá falando sobre dinheiro. E eu conheço muito homem que fala besteira sobre dinheiro. E muito poucas mulheres que estão lá falando com o mesmo
credibilidade e visibilidade e que não estão falando tanta besteira quanto, quanto muitos homens por aí. Então, E que não ganham o protagonismo deles, né? E que não ganham o protagonismo deles. Eu acho que a gente está puxando aqui uma conversa para provocações, né? A economia prateada como temática, ela é uma provocação para a gente pensar. A questão do dinheiro no mercado é um comportamento. Eu cansei de ver mulheres empresárias falarem que justamente quem cuida das contas é o parceiro, é o marido, é assim por diante. E aí a gente vê, né, num processo como esse que a gente está falando de vamos movimentar isso, vamos nos comportar de maneira diferente, quer dizer, o que a gente está conseguindo trazer dessa temática para o nosso dia a dia? Essa questão sobre sexualidade é outro tema importante, né, porque a gente continua acreditando que as pessoas também, elas parecem que têm data de validade. Né? E se elas têm data de validade, como é que elas lidam quando elas descobrem que a validade delas não acabou? Né? Como é que ela faz com a talvez possível invisibilidade que ela está nesse movimento de vida, em que, de repente, corpos, né, são medidos por determinados padrões? Né? Então, eu não sei, eu vou conversando com vocês aqui e puxando para esse dia a dia. Porque uma das questões que eu acredito, quando você falou como é que era a minha avó e uma avó de hoje, né? O que tem de diferente, né? E aí, uma das coisas que eu tenho notado é que a forma como a mulher também modifica a sua história, né? A sua jornada, está sendo significativo. A mulher que quer ser mãe, a mulher que quer ou não ser mãe, a mulher que quer casar, a mulher que não se casa, a mulher que é hétero, né? A mulher que é bi, a mulher que é LGBTQIAP+, né? Então, a gente tem aí uma gama, né, de possibilidades de expressão. Mas eu ainda concordo que a história de como a gente está se buscando ainda é por um olhar que não atualizou. Eu não acho que o olhar do mundo atualizou, não. Né? Ele vai continuar existindo a piada, né? Nossa, você tem essa idade? Não parece. Né? Ou então, não, você é mulher, né? Não vou te perguntar a sua idade, não. Porque também é outra coisa, fica parecendo que a gente cai, né, numa caracterização de gente idiota, de gente boba, né? Então a mulher sempre jogada para uma característica de não potente, né? Então acho que a gente podia falar um pouco sobre essa potência feminina com base nas pessoas que a gente convive. Eu particularmente tenho a minha mãe que está com 84 anos, que hoje não está aqui, está lá em Floripa com a minha irmã e tudo mais. E ela é de uma energia, de uma força, tem uma carência específica, ela tem uma questão que também, para mim, tem muito a ver com as escolhas que ela faz, e por isso que eu acho que a gente está fazendo escolhas aqui a todo instante. Mas a minha mãe, ela acabou que não decidiu estudar, né, ir muito além. E essa falta mesmo de universos diferentes, eu acho que limita ela. E, ao limitar, causa tristezas nela, causa dependências nela. Eu, particularmente, quando eu terminei o meu mestrado, eu pisei no doutorado na USP, na área de psicologia, fiz um movimento, me qualifiquei, mas eu fiz um segundo filho no doutorado. Então, assim, imagina, eu queria abraçar o mundo e não cabia. E aí, um dia, eu estava conversando comigo mesma. Eu falei, cara, quando eu tiver com 70, eu vou fazer doutorado. Eu pensei, aí um dia eu falei com pessoas assim, com 70 anos, eu falei assim, claro, com 70 anos. Se eu correr o risco de estar invisível, com 70 anos eu vou para onde eu fico invisível. Você já imaginou que chique? Gente, lá vem a velhinha estudada. Né? Então, eu comecei a brincar com isso. Mais uma coisa, com 70 anos eu vou aprender a jogar sinuca. Sinuca? Eu falei, lógico, vou ficar no meio daquela galera, daqueles moços, daqueles homens. Vou me intrometer, vou encontrar caminhos. Porque quem disse que eu não posso? Mas é engraçado, porque na minha cabeça não era uma gozação, fazia parte de um projeto. Eu falei assim, gente, o que eu faço com 70 anos? Vou estudar. Sei muito bem como fazer uma tese, sei muito bem o que é sentar numa cadeira, sei muito bem para que lado eu quero olhar em direção a um conhecimento. Então, talvez a gente esteja só deixando de entender, e aqui, que eu acho que é o bate-papo que a gente vai fazer, vamos falar sobre potencial, sobre empoderamento. Gente, não tem mais filho pequeno. Não tem mais, de repente, uma dependência de eu tenho que estar ou não com alguém. Será que a gente está preparado para esse mundo de liberdade? Será que a gente sabe como ocupar a vida com mais do que o dia a dia da vida doméstica? Vocês estão preparadas para fazer mais por vocês? E aí, o que vocês andam acompanhando dessas mulheres de 60, 70, 80 anos? Elas estão surpreendendo vocês?
Sim, e eu fico grata porque o caminho, para mim, que logo, logo eu chego, se Deus quiser, vai ser muito mais fácil do que foi para outras mulheres, né, que vieram antes, abrindo o caminho mesmo. Mas eu acredito que realmente falta representatividade para você se sentir feliz na própria pele. Então, o que eu tenho um livro da Naomi Watts, uma atriz americana, que ela sobre menopausa. E ela fala assim, como ninguém falou disso antes? E aí tem uma parte do livro que ela fala assim, até sugiro uma leitura que é bem interessante, fala de tudo, assim, escancaradamente, porque ela falou, ninguém me falou isso, eu estou assustadíssima. Mas tem uma frase que ela fala assim, em Hollywood, ou você, depois que você passou dos 45 ou 50, ou você fica na geladeira, porque você não é mais a mocinha, mas ainda não é a avó, então quem é você? Você não é a vovozinha do filme e você não é a garotinha mocinha. Não tem esse papel. Não tem, não é representado. Então, como as mulheres, a gente vive, né, os livros, o cinema, as novelas, a cultura, a blogueira, tudo são representações de quem a gente pode se sentir pertencente a um grupo. Se não existe essa representação, como você vai se sentir? Eu estou no limbo, aí fica essa terceira idade, quarta idade. Que idade é essa? É uma fase da vida que a gente não precisa rotular. Você não precisa ser a vovozinha, a mocinha. Você pode ser quem você quer. O que eu ouço muito na Bem Te Quero e também como no consultório, minhas pacientes são muito próximas a mim, então a gente troca muita ideia. E na Bem Te Quero eu recebo assim, os comentários. Quem vai lá tomar um cafezinho, vocês todas estão convidadas para ir lá conversar com a gente. As mulheres se sentem também muito julgadas. Se ela quer deixar o cabelo ficar branco, ela está desleixada. Se ela quer pintar, ela está querendo ser quem? Novinha? Se ela faz botox, ela está indo contra o envelhecimento, apagando suas rugas. Se ela não faz, largou mão, não está mais se cuidando. Então, o que eles querem da gente? Deixem as mulheres envelhecerem em paz. Deixem as mulheres consumirem, escolherem como elas querem entrar na maturidade e assim persistir. Então, eu acho isso. Falta representatividade, falta tanta representatividade que, para vocês terem ideia, bancos de imagem para questões de marketing, posts e tudo mais, é muito difícil achar alguém real. Ou alguém super, hiper, mega maquiado, passado assim e totalmente aquela visão do que você imagina alguém com tal idade. Eles fazem isso ou não tem. Então, é difícil você fazer algo real, porque não existe isso em banco de imagens também. Então, a gente precisa mostrar a cara da maturidade do Brasil e do mundo. A Elô falou no começo que esse mercado está girando ali 5, 8 trilhões. Em 2030, as projeções são para 15 trilhões. E as mulheres são as protagonistas da família ou do seu núcleo de amigos, parcerias, ou mesmo uma família. Elas são as decisoras finais, na maioria das vezes, das compras. Por que não olhar para elas? Por que não ouvir o que elas querem? Não simplesmente eu fazer, eu acho que elas vão querer isso, vou lá e faço. Não, eu tenho que ouvir o que elas estão querendo consumir, para que eu possa oferecer para o meu consumidor, para o meu público-alvo, para ele ser mais feliz. E eu também, como empresa, né? É isso. Acho que vocês, como empreendedoras no negócio de vocês, empresárias, em várias áreas, assim, a gente pode usar isso para todas as áreas. A gente tem que ouvir nosso cliente. A gente tem que ouvir nosso cliente para satisfazê-lo e, assim, a cadeia circular, né? Não posso inventar um produto que ninguém quer comprar, que ninguém quer consumir. E, para isso, eu preciso ouvir quem está vivendo aquilo. Acho que, primeiro, uma dica, acho que... Eu não sei quem aqui acompanhou o Oscar esse ano. Vocês viram lá um filme, A Substância. Para quem não assistiu, assistam. É um filme potente e que fala sobre esse processo de envelhecimento em Hollywood, de como as mulheres são esquecidas e apagadas. Então, fica aí a dica. Com um filme com a Demi Moore, assim, uma estrela aí do cinema hollywoodiano. Só porque a Júlia falou da cultura pop aí. Mas, voltando
para a realidade, acho que a minha maior referência de potencial de uma mulher mais 60 é a minha mãe. A minha mãe está próxima dos 70 anos. E ela foi uma mulher que se reinventou lá para os seus 58 anos. Meu pai faleceu nessa época. E minha mãe era uma mulher dona de casa. Ela trabalhava até certo ponto. Quando eu nasci, ela já tinha meus irmãos, mas quando eu nasci, meu pai já estava numa posição confortável. Então, ela saiu do mercado de trabalho para ser dona de casa, para cuidar de mim. E ela ficou nisso por 15 anos. 15 anos fora do mercado, 15 anos desatualizada, né, que pode-se dizer, com meu pai controlando as finanças. E ela se viu numa posição em que ela deveria ser, agora, dona de si. Dona do seu dinheiro, dona da casa, e não dona da casa limpar a casa, não, dona de todas as decisões da vida dela. Ela se reinventou como mulher, ela se atualizou do mundo digital, ela se atualizou de voltar a estudar, a discutir política, a ler. Uma mulher que se reinventou, e isso é muito potente. Assim, nos 60 anos, hoje, com quase 60, minha mãe pensa em voltar a empreender. Ela fala, não, agora, né, tem a pensão que seu pai deixou, mas acho que está pouco, eu acho que eu quero ter uma vida boa, eu quero empreender, eu preciso disso, eu preciso se movimentar. Ela sente esse ímpeto de movimentação. Não existe isso. Se você falasse isso há 10 anos atrás, falasse, minha mãe tem 70 anos, ela quer empreender, ela sai, ela vai caminhar com as amigas, ela faz torta direito. Se eu falar sobre o dia a dia da minha mãe, as pessoas não iam falar, 70 anos? Uma mulher de 70 anos não faz isso, ela tem as costas tortas, não existe isso. Minha mãe é uma potência se reinventando aos 70 anos. Isso, para mim, é forte demais. Quando a gente está aqui nessa conversa, vai vindo para mim várias cenas, né, que são filmes do dia a dia, da vida da gente, né? E a minha mãe é uma protagonista intensa de algumas coisas muito engraçadas. E aí eu vou trazendo para a gente ir provocando aqui, né? Na questão da mulher e da sexualidade, eu lembro que essa fase que a gente se coloca aí dos 45 à frente, né? Aí alguns dilemas engraçados, né? Onde muitas mulheres já estão aí com filhos, já inclusive nem estão mais interessadas em ter filhos, né? Na idade que estão, já fizeram movimentos, né, de interrupção e tal. E aí aquela conversa do, eu saí com alguém, né? Falei, então, não sei, né? Não sabe o quê, né? O que está esperando? Vai casar? Vai ter filhos? E aí a gente começou a tirar sarro, porque meio que faltava essa conversa, né? A gente parece que fica 20 anos da vida da gente treinando essas falas. Eu vou casar. Eu vou ter filhos, né? Aí um dia você já casou, você já teve filhos, mas você continua vivendo outras experiências. E aí o que está impedindo você depois, né? O que é? Você está querendo casar e ter filhos? Né? Esse cara é o cara que vai ser o seu provedor, né? Esse cara é o cara que vai, né? Então parece que é mesmo um ambiente, né, novo. A gente está falando de uma continuação em que ninguém falava disso com ninguém, né? É como a questão da nudez, né? A gente não vê pessoas mais velhas peladas, né? A gente não imagina que o pai e a mãe da gente, com seus 60 anos, fazem sexo, né? Então, essa coisa de que ficou tudo escondido, ficou tudo muito proibido, né? E, de repente, a gente se depara, né, com uma geração potente financeiramente, porque os dados mostram que, sim, em primeiro lugar, muitas pessoas, com certeza, estão aposentadas. Nós estamos falando da geração que conseguiu chegar na aposentadoria, mas é isso. Então, estão aposentados, eles estão com o quê? Dinheiro e, muitas das vezes, um custo menor, né, para administrar. Porque, gente, quem aqui é mãe e pai sabe o quanto custa ter filhos na escola. Chega uma hora que teu filho já está com mestrado e doutorado, supostamente você já não está mais pagando as contas dele, né? Então, essa economia está girando. Mas será que a gente está preparado para viver o mundo com longevidade?
Será que realmente está adequado a gente perceber essa continuação como um espaço de direito? Né? Eu consigo me sentir merecedora, né? Com 50, 60, 70. A gente fala 50 hoje, mas a gente fala, nossa, a mulher de 50 de hoje é a mulher de 30, né? De 20 anos atrás. Ela está super, né? Super, de novo, conservada. Ela está super, né? Então, assim, de novo, volta para aquela história de que é sempre uma comparação com a juventude. Mas o maior bate-papo aqui é para a gente começar a falar sobre esse modelo que está presente, que é um comportamento limitador. Então, nós estamos nos limitando e, ao mesmo tempo, sendo a geração responsável por escrever uma nova história. Nós estamos escrevendo uma nova história de mulheres com 50 anos, mulheres com 60 anos. Né? Nós somos filhas, né, de mulheres com 80 anos. E a gente está vendo outras premissas, outras questões aparecerem. Os homens estão aqui, né, acompanhando com a gente, e talvez uma temática que eu me pergunto, poxa, os homens estão morrendo mais cedo, né? Coisa chata, né? Então, as mulheres ficando viúvas podem arrumar outros homens, não é? Ou outras mulheres, não é? Quer dizer, o mundo permanece como uma opção que a gente pode ir em busca de melhorias. Mas será que a gente está preparado para esse mundo de possibilidades? Então, assim, essa conversa aqui é aquela que não encerra, né? Ela é uma abertura para a gente se provocar. A gente está preparado porque, Júlia, Isis, a sensação que eu tenho é que o envelhecimento ele também era um lugar para eu descarregar a minha raiva do mundo. Para quem ficou treinando a vida inteira em se sentir vítima, vítima do outro, vítima do dinheiro, vítima do marido, vítima do, né, do meu filho, vítima do pet, né? Todo mundo é vítima. Parece que ficar mais velho era um lugar onde, de repente, você podia fazer uma desligada. Né? Ah, vou desligar, agora não devo nada a ninguém, né? Sou chata, sou velha, posso sair do jeito que eu quiser. É aquela coisa assim, eu vou me apagar. Né? E aí, eu não sei, porque a sensação que eu tenho é que nós estamos empurrando essa percepção, e aí a gente está acendendo a luz, né, dentro desse grande armário, e as pessoas estão tendo que se ver. Poxa, é verdade, eu não estou tão apagada assim, eu não estou tão invisível. Nossa, eu estou namorando um homem mais jovem. Né? Nossa, eu estou tomando uma caipirinha de final de semana. Né? Não, eu não estou ficando com o meu neto. Eu estou saindo para viajar. Né? Então, olha só, até isso vai mudar, porque a gente também vem de uma geração muito colaborativa, né? Onde meio que uma cadeia. Né? Essa mãe ela envelhece e aí ela se torna a babá dos netos. Né? E aí, para quantos aqui de nós isso já não aconteceu? Essa mãe já avisou que estava indo para o baile, que domingo já era o dia do passeio. Como é que a gente faz? Eu acho que a gente podia ir pensando aqui num jeito de ir finalizando essa conversa, meninas, de como que a gente pode falar das expectativas que a gente também tem como, entre aspas, jovens em transição, né? E o que vocês acham, cada uma de vocês, que, de repente, pode fazer a diferença nessa leitura da longevidade? De que maneira tratar esse tema com a leveza que ele tem que ter? Porque agora não é a leveza que merece. Vocês me desculpem, eu vou tirar a palavra merece, porque parece que merece tem que abrir porta, sabe? Não, não merece. É a leveza que é. A leveza que tem. Não é? A gente está falando de inclusão intrageracional. Cada uma de vocês, passa para a gente o que vocês pensam sobre essa transição e esse momento. Saiu um estudo muito recente agora, num grande jornal médico, que é o JAMA, uma revista científica super relevante, e ele mostrou um gap de 10 anos de a nossa expectativa de vida e a nossa vida com saúde. Então, é diferente. As pessoas estão vivendo mais, mas nem todas estão vivendo melhor. Esse gap é de 10 anos, ou seja, eu vou viver 10 anos a mais, mas esses últimos 10 anos de vida podem ser de doença, de dependência, de realmente não aproveitados. Então, para a gente mudar isso, sabendo que isso é um dado científico, sabendo disso, como eu vou fazer as minhas escolhas de hoje para que eu, os anos a mais ganhados com as soluções da tecnologia, da medicina e de tudo mais da nossa sociedade, que sejam muito bem vividos e aproveitados. Então, assim, é com leveza, mas é com responsabilidade. A gente precisa saber que as escolhas que a gente faz hoje vão ter impactos
altos num futuro. A gente nunca pensa assim, tá tudo bem, vai continuar tudo bem. Mas não, as coisas podem acontecer. Então, ter esse olhar para o hoje, para o planejamento de como eu quero viver muitos e muitos anos, ninguém, né, alguém maior que a gente sabe, ninguém tem um prazo de validade, mas que os anos que eu viver que sejam muito felizes, pluripotenciais, que eu possa pular de paraquedas, ir para o Caribe, ir para Maldivas, ou ir para um show de rock, um show da minha banda preferida, namorar, entrar num aplicativo de namoro se eu me separei, ter um novo emprego, que seja o que você tiver vontade. Mas, para isso, você precisa ter organização, disciplina e foco. Então, a Bem Te Quero surge com esse olhar para as pessoas que querem viver mais e melhor, que comecem a se planejar hoje. Então, a gente tem um mapa da longevidade que olha para 4 pontos. Eu quero falar para vocês começarem a refletir sobre a própria saúde e bem-estar. A Organização Mundial de Saúde levanta 4 pilares fundamentais para quem quer viver mais e melhor, que é saúde e bem-estar, cultura e lazer, socialização e segurança, incluindo a segurança financeira. Então, olhem para esses pilares na vida de vocês. Pode ser, olha, aqui eu estou muito bem, aqui eu não estou, preciso ter um olhar mais cuidadoso, um zoom aqui nesse pilar. Então, é isso, para a gente se organizar para viver essa vida maravilhosa, com muita saúde, para poder aproveitar tudo que tem para ser aproveitado. Ai, parabéns pela... Fiquei aqui entretida pensando no que ela estava falando, acho super importante. Eu vou puxar a sardinha também agora para essa parte da política pública, que é né, meu foco de trabalho. Eu acho importante que a gente, como pessoas que estão envelhecendo e as pessoas que já estão nessa idade, possam se entender como seres políticos. Não adianta a gente ficar esperando das pessoas de 20 anos, né? Assim, eu estou nessa faixa etária por aí, mas eu tenho um pouquinho mais de trabalho nessa área, mas tem muita gente que não é comigo, eu vou envelhecer daqui a 50 anos, não é aí? Não para pensar nisso. Então, nós que estamos envelhecendo, quem já está nessa faixa etária, tem que se entender como um ser político, um ser que deve olhar para os seus direitos, né? Gente, simples, a gente falando aí de saúde, urbanismo, tudo que envolve o nosso dia a dia. Simples. Um exemplo bobo. Gente, vocês já viram uma calçada na rua da casa de vocês? Vocês viram? É assim, ó. Você vai... Gente, assim, criança cai, todo mundo cai. Não tem idade uma pessoa que não vai tropeçar numa calçada toda desregulada. Com uma população onde... 2030, a gente tem uma projeção de que 30% da população vai ter mais de 50 anos. Como que a gente olha para o nosso dia a dia e como a gente se coloca como ser político para reivindicar essas coisas que são do nosso dia a dia, que realmente vão influenciar o nosso bem-estar e a nossa longevidade. Então, é super importante as iniciativas como a da Júlia, que, de maneira privada, vão tentar trazer essas soluções que, provavelmente, o Estado não está trazendo. Então, isso é mais rápido. Então, pensem também como o empreendedorismo ele pode trazer dessa maneira rápida e até como uma pressão para que o Estado e a nossa sociedade passe a olhar para isso. Mas a gente não pode deixar de pensar nas iniciativas públicas e entender quanto isso é importante para o nosso dia a dia, quanto isso vai impactar a nossa longevidade e a nossa qualidade de vida. Que não adianta ficar mais velho e não ter uma vida que vale a pena ser vivida. Então, a gente tem que olhar para isso. E acho que esse é meu recado aqui, que é sempre importante a gente estar presente e olhando para essas políticas. Política de previdência passou agora, urbanismo novamente, saúde, o acesso primário de pessoas mais velhos ao sistema público de saúde, tudo isso tem que estar na nossa mente. A gente tem que olhar para isso e se preocupar, né? Como sociedade, como Brasil, como pessoas atuantes. Bom,
Acho que quando a gente vai concluindo aqui esse momento do talking, né? Agora eu olho para cada rostinho aqui que fica assim e fico me perguntando. E aí, né? Como é que será que a gente está falando desse assunto aí, ressoando com vocês? Espero que esse talking ele seja o começo de uma das conversas que a gente deva fazer por mais vezes, né? Principalmente para se qualificar, né? Com esse oceano azul aí, né, que a gente tem na temática, principalmente para quem trabalha com a área empreendedora, né, para a gente perceber que é um comportamento, logo também é um público extremamente aí promissor, né, para a gente pensar como consumo, né, e também como mercado de trabalho. Acredito que o papel do Entre Mulheres Talking 2025, né, na temática da mulher, é pensar em universos que a gente possa, né, falar, viver, né, criar situações a partir dele. Então, quero, em primeiro lugar, né, dizer a vocês que é sensacional tê-las aqui hoje. A Isis, com esse carinho aí que ela tem pela pesquisa, pelo trabalho, né, que você continue aí fortalecendo, né, no seu cenário a temática de gênero, né, que você continue buscando esse assunto sobre mulher, que você também continue pesquisando mais sobre a questão da economia, principalmente aí da prateada, né, para trazer para a gente mais subsídios, né, para a gente se fortalecer. Sucesso, tá? Muito obrigada. Muito obrigada, Heloísa. Obrigada a todo mundo que está aqui. E é um prazer enorme falar com esse público lindo aqui. É isso aí. E agradecer a presença da Júlia, que, nossa, que mulher cheia de compromissos e congressos, gente. Ela foi me respondendo, Elô, quando que é o evento? Eu estou aqui no congresso. Não, Elô, Elô, não sei o que, chega o material, eu estou aqui em outro congresso. Assim, e aí senti assim, o compromisso dela, né, de poder estar com a gente aqui, de trazer, como ela mesma está oferecendo, um caminho para vocês conhecerem, né, que é a plataforma, né, da Bem Te Quero Mais. Não, ela não foi convidada para fazer merchan, a gente está batendo um papo sobre, né, a temática da economia prateada e com pessoas que falam disso. Por isso, ao ela ter uma plataforma, eu falei, gente, ela vai trazer assunto privilegiado para a gente. Vamos pensar sobre isso, né? Vamos acolher, né, a informação, o conhecimento é a grande chave do negócio, né? Então, agradecer imensamente, Júlia, você por todo esse carinho conosco, por assim estar aí à frente de um projeto que também, né, abraça, né, a temática que a gente está aqui comentando sobre a longevidade. E é muito bom te ouvir e ver que vocês trabalham exatamente puxando as pessoas para um olhar de empoderamento, né, para um olhar de acolher esse poder que a longevidade tem o direito de ser e ter, tá? Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, Elô. Obrigada, gente. Fiquei muito feliz. Uma honra de verdade estar aqui. E de coração, realmente. Assim como eu quero que minha mãe possa envelhecer do jeito que ela quiser, eu quero que vocês também, e eu também, nós todas. Espero que para vocês a palavra envelhecer hoje tenha ganhado um lugarzinho mais simples, né? Porque não tem como a gente ter medo das palavras, mas a gente pode, até a minha mãe brinca muito, né? O Júlio, cadê ele? Fala que a geração... como é que ela fala, Júlio? Cadê ele? O Júlio saiu daí? Saiu, oh meu Deus, olha eu chamando o Júlio fantasma. Ela fala assim, é a boa idade, né? Aí a gente ri dela, né? Fala assim, mas e o que sobrou para as outras idades se só a sua é boa? Né? Quer dizer, é uma tentativa de se dar, né, uma presença, né? E eu acho que a gente não precisa, né, ter que insistir nesse olhar. Acho que o olhar da gente fazemos parte, a vida é isso, estar velho, estar jovem, né, alto, magro, né, solteiro, casado. Lembra? É um lugar de fala que a gente quer ocupar, né? Então, para a gente agora passar para uma outra fase do nosso bate-papo aqui, eu só quero presentear, enquanto elas ficam com a gente, nós vamos fazer sorteios e vamos ouvir de mulheres que estão aqui, que são patrocinadoras, que vão fazer sorteios para a gente. Então, aguardem que a gente está aqui numa fase ainda do projeto, tá? Do Talking. Isis, presentear você com muito carinho aqui. A gente tem um presente do próprio projeto do Entre Mulheres, do shopping também. Agradecer por você ter confiado aqui o seu momento com a gente, viu? Muito obrigada. A gente muda de palco toda hora, né? O protocolo muda, fica diferente lá embaixo, era de um jeito, aqui agora é de outro, né? Ali, lá era alto o palco. Bom, Júlia, agora para você o presente. Ai.
Aqui, ó, receba com carinho, meu, muito obrigada, que você continue aí como você mesma está, fazendo esse trabalho incrível, hein? Vou convidar vocês para ficar sentada, que a gente agora vai para uma outra parte aqui do projeto. Nós vamos sortear, comer mais, conversar, né? E para isso eu quero convidar pessoas que são responsáveis para que tudo esteja acontecendo aqui, que são patrocinadores diferentes que estão aqui hoje, além dos que eu já agradeci no começo. E por isso eu quero agradecer a presença. Nesse momento, eu quero convidar para vir falar de um trabalho diferenciado que ela tem, que é a Luciana Marques, e que eu quero que vocês deem muita atenção, porque é um trabalho incrível para a área de terapia, e é ela que vai falar, né? Já vou adiantando aqui, né? Mania de já ajudar. Lu, fica à vontade, se apresente a todos. Luciana Marques, para quem ainda não conhece, vai conhecer. Com certeza, quero que ela se apresente a vocês. Obrigada, Elô. Bom, hoje é meu dia, 51, então eu adoro dizer que eu já fiz meio século, né, de existência. Eu não acho nada de ruim, acho muito legal. E estou nos fogachos. Estou naquela... E aí você me deu uma ideia. Eu mexo com quântica, com energias quânticas na parte de terapia e mesa. Eu vou testar o fogacho, ao invés dele vir para cima, eu vou testar ele para baixo, para poder esquentar a relação. Tudo é mental, isso é a quântica, isso é a física quântica. E o meu trabalho é limpezas energéticas mais profundas. Então, todos esses medos que a gente carrega ao longo da nossa jornada, que a epigenética traz para a gente no nosso DNA, que são os traumas da nossa ancestralidade, eu consigo, com a mesa quântica e toda uma hierarquia que tem junto comigo, trabalhar e liberar esses pontos energéticos. E dentro desse aspecto também que a gente fala dessas energias, a oncologia também, né, nas pesquisas de muitos médicos também já trouxeram que a gente manifesta no corpo todas as nossas dores. E no feminino, relacionamentos é o que traz muitos cânceres, né? Então, a limpeza energética, o trabalho dessas energias, elas trazem para a gente uma mudança, não só na parte sutil, mas acaba também influenciando no nosso corpo físico e no nosso mental também. Então, essa mesa eu consigo desbloquear muitas coisas, principalmente no nosso mental aqui, para equilibrar e trazer para a gente uma vida mais leve, leveza, tirando crenças, tirando dores, que a gente às vezes nem sabe por que elas estão ali, porque, na verdade, elas nem são nossas, elas foram colocadas ali inconscientemente, né? Então, esse é o meu trabalho ali na mesa quântica, além de ter mesa de acupuntura sem agulha e as mesas radiônicas tradicionais aí que já tem aí no mercado, tá? E é isso, gente. Obrigada, tá? E estou muito feliz de estar aqui e aprendi bastante aí com vocês. Nada melhor do que a gente parar para pensar que é meio século, né? A ficha cai, né? Meio século! É isso aí, né? Cinquentou meio século para frente. Bom, eu vou aproveitar para conhecer mais, que vocês vão conhecer também ela, que vem aqui pela primeira vez participar. Está chegando com um trabalho diferenciado na área de harmonização. Quero conversar aqui com a Nayara Núbia. Vem aqui, Nayara, vou te convidar para vir à frente. E ela hoje vai fazer sorteios. Ela vai fazer sorteios. Vem cá. Vamos fazer um movimento para você falar com o pessoal em público, se apresente, fale do seu trabalho. Gente, trabalha maravilhosamente, também está recebendo o prêmio semana que vem, né, do Red Carpet, do Eduardo Leone. Parabéns. Olá, boa noite a todas. Eu achei assim super interessante a palestra de vocês. Tem tudo a ver com o que eu trabalho também, né? Achei muito interessante essa questão hormonal, porque eu sou especialista na área da harmonização facial. Fui uma das pioneiras aqui no Brasil, né? Eu também ministro curso, dou palestras, tanto aqui no Brasil como no exterior. E agora nós estamos enfatizando muito sobre a medicina integrativa, né? E então o seu trabalho, né, tem muito a ver com o que eu trabalho também.
porque eu não só harmonizo faces, mas eu cuido da saúde da mulher de dentro para fora, que é o principal. Então, quando a paciente chega no meu consultório, eu faço uma consulta, eu quero saber como ela se alimenta, se ela pratica alguma atividade física. Como que eu posso dizer, o meu foco é nas pacientes 40+, né? Então, muitas chegam nessa idade, nessa fase da menopausa, e realmente a gente encontra a falta de informação para essa idade, né? Porque todas, quando eu vou perguntando para elas se elas estão acompanhando a queda hormonal, né? E elas falam que não. Então, falta o conhecimento mesmo. Então, é muito interessante a gente cuidar do paciente de dentro para fora e também poder estar contribuindo para ela se sentir melhor, né? Que a gente pode envelhecer naturalmente, mas a gente também tem a escolha de envelhecer bem, envelhecer mais bonito. Então, é isso que eu trabalho com isso. Helena, ID Display. Gente, para tudo, porque a ID Display é uma parceira que começou comigo o projeto do estúdio, toda a parte da fachada, acrílico, aquela foto incrível que é o adesivo, o painel, o totem, o troféu. A ID Display é simplesmente magnífica. E eles, sempre que os eventos acontecem, não vêm, né? Não vem. E hoje está linda, maravilhosa. Não te reconheci sentada ali, de tanto que você está sem uniforme, mas eu quero que você conte para as pessoas sobre a ID Display, que para mim mora no meu coração, e para vocês todos ela tem preços incríveis, porque eles são fabricantes. Já falei um pouco, né? ID. Agora solta o velho. Boa noite. Eu sou a Helena, responsável pela empresa ID Display e Comunicação Visual. A gente está aqui em Ribeirão Preto desde 2018, né, atuando na área da comunicação visual. E, assim, é uma empresa que faz de tudo, né? O nosso lema é realizando ideias. Então, assim, tudo que você imaginar para a sua empresa, né, a gente realiza. Você traz a ideia, nós projetamos, realizamos, nós temos um custo-benefício muito bom. Né, nós temos as máquinas que fazem os cortes, então assim o custo-benefício é muito bom para nós, porque lá a gente faz do projeto até o seu sonho realizado, né? A gente faz com muito carinho, né? Tem o meu irmão Daniel e o sócio dele, o Ibira, que a gente trabalha com muito carinho lá e dá muita atenção para os clientes. A gente está procurando a inovação também, né? Porque eu acredito que a gente não pode ficar parado. A gente tem que caminhar junto com a tecnologia. Então, a gente está sempre empreendendo, sempre buscando a melhoria para estar atendendo melhor o nosso público. Então, é isso. A gente fica lá na rua Coelho Neto 735, no Campos Elíseos. Se vocês quiserem ir lá tomar um café, idealizar a sua ideia, a gente cria e faz ela se realizar. Tá bom? Obrigada. Não te matei, não? Obrigada. Ó, a gente acaba pegando de surpresa, mas não tinha como não falar, porque sempre sou muito apaixonada pelo trabalho deles, é incrível, então tenho que fazer propaganda mesmo, falar muito, tá, deles. Obrigada, Helena. Parabéns. Mais uma vez, obrigada a todos que estão acompanhando esse evento. Open Produções, muito obrigada, Valmir e Adonis. JK Produções, muito obrigada. Você que tem a rádio corporativa, né? A gente tem o Pod Elô para vocês se inscreverem, o programa Heloísa Pedrosa para vocês assistirem, por favor, hein?